Boa noite, mamãe. Boa noite, papai. Vamos continuar com o assunto Disciplina Sem Conflitos. E devido à grande procura de perguntas da semana passada, hoje eu vou iniciar o programa respondendo essas perguntas. Só um minutinho que eu já volto. Estamos de volta. No programa anterior eu recebi bastante perguntas, não consegui responder todas, então hoje eu vou retomar respondendo aquelas que faltavam. Então vamos começar com a Daniela e com o Paulo, que mandaram algumas perguntas. A primeira delas é sobre os Terrible Two, se ele existe. Então, o que é o Terrible Two e alguns chamam de a primeira adolescência? Ele acontece porque a criança, a partir dos 2 anos, claro que pode ser um pouco menos e um pouco mais, ela começa a consolidar o entendimento de que ela não é igual à mãe. Quando a criança nasce, ela e a mãe são uma coisa só. Ela não tem esse discernimento de que ela é separada da mãe. Ela vai construindo isso ao longo dos meses, ao longo das independências que ela conquista. Quando chega nos 2 anos de idade, ela está finalizando esse processo. E o que acontece? Ela começa a falar não. Tudo que você pede para a criança é não. Ah, você quer água? Não. Você quer isso? Não. Tudo é não. Enfim, acho que se vocês também querem saber, além, né, do que é, o que vocês fazem nessa fase. Então, eu preciso dizer, é uma fase difícil, né? Acho que compreender por que ela acontece é importante, porque isso vai ajudar vocês a entenderem por que a criança está tendo esse comportamento. Mas, qual seria a atitude que vocês podem tomar? Acho que a primeira coisa, eu já falei no programa passado, vou retomar um pouquinho hoje, é sempre entender o sentimento da criança, né? Então, como eu falei, a criança está começando a entender que ela é um ser separado de vocês. Então, procurem autenticar esse sentimento, entender que ela está passando por isso. E o que é possível fazer é tentar um pouco negociar com a criança. Ó, tem coisas que você vai ter que fazer, tem coisas que não, né? Então vocês têm que, em conjunto, em casal, decidir o que é importante que essa criança desempenhe e o que não é, de repente vocês vão ter que ceder. Claro que eu estou dizendo de tarefas que não coloquem a vida dela em risco ou que não coloquem em risco que ela se machuque. Isso não tem discussão, né? E muitas vezes se a criança faz um escândalo, se ela se joga no chão e tudo, tem que esperar a tempestade passar. Né? Você pode até, de repente, se ela tentar te bater, alguma coisa se segura, mas não tem muito o que ser feito. Tem que ter um pouco de paciência e esperar que ela se acalme, né? Até depois conversar, para entender o que aconteceu, né? Explicar sobre sentimento, como tudo que eu já falei. Mas não existe uma ação que possa ser tomada nesse contexto. E eu vou caminhar para outra pergunta também que vocês trouxeram, que é sobre o grito, né? O que fazer quando a criança grita. É um pouco próximo do que eu já falei, né? Quando a criança está gritando, quando ela está fazendo escândalo, ela se joga no chão, né? Aquela cena terrível, não adianta eu fazer nada. Aliás, é pior, porque às vezes ela vai entender que ela conseguiu te conquistar e vai continuar fazendo cada vez mais. Então você fique do lado da criança, espere, né? Deixe ela gritar, ela se bater, vá tentando acalmá-la. Se você conhece algum ritual, alguma coisa que você faça que ajude a acalmar essa criança, mas não tome muitas atitudes, né? Porque ela precisa entender que ela precisa se acalmar para vocês conversarem, né? Para vocês interagirem. Então tem que dar esse tempo,
né? Você tem que ter um pouco de paciência e esperar que ela se acalme. E uma coisa que eu acho interessante falar também, tome cuidado para você não excitar mais a criança, né? Que às vezes a gente fala assim, a criança está gritando, está mordendo, mas a gente está excitando mais essa criança, né? Então repare no que você está fazendo para não excitar mais ela, porque ela vai gritar mais, ela vai morder mais, né? E isso não vai ter fim. E a última pergunta que vocês trouxeram é sobre a questão da criança ser solicitada para fazer alguma coisa e não querer. Aí é uma pergunta um pouco ampla, né? Vai depender muito da idade, né? Mas como eu já trouxe o comecinho, 2, 3 anos, acho que eu vou caminhar um pouco mais para frente. A gente conversou um pouco a semana passada sobre a importância, em primeiro lugar, de conversar sobre as emoções. Então, quando a criança não quer fazer alguma coisa, primeiro eu vou ter que entender o porquê que ela não quer, o que está se passando com essa criança, o que ela está sentindo. Geralmente, quando eu faço isso e quando eu converso com ela já se sente mais à vontade para se abrir comigo, né, para contar o que está acontecendo, e muitas vezes, depois de uma conversa, ela consegue ceder e aceitar algumas coisas. Como eu não tenho exatamente uma cena, eu estou falando um pouco geral, né? Mas eu vou, por exemplo, se eu for pensar num exemplo mais concreto, né? Eu peço para a criança de 5 ou 6 anos fazer uma tarefa da escola e ela não quer, né? Mas para mim, tarefa de escola é essencial, ela não pode negociar comigo. Então, quais são os recursos que eu posso usar? Eu acho que tem alguns recursos, né? Eu posso tentar transformar essa tarefa numa atividade mais interessante, não só numa leitura, numa escrita, mas procurar na internet sobre essas informações, né? Às vezes procurar lugares que demonstrem isso, enfim, vai depender muito da tarefa. Mas eu acho que é essa ideia de você transformar aquela experiência numa coisa mais dinâmica, né? Principalmente pensando nessa idade que as crianças gostam mais de fazer, de experimentar. Estamos encerrando esse primeiro bloco. Vou agradecer a todos que fizeram as perguntas. Peço que vocês sempre tragam perguntas. Na medida do possível eu vou tentar responder a grande maioria. Podem acessar o direct do Insta, podem me mandar mensagem que eu vou responder as perguntas assim que eu puder. Fique aqui comigo que eu já volto, trazendo mais informações para você mamãe e para você papai. Então, mamães e papais, estamos de volta. Vamos continuar nesse assunto, a disciplina sem conflitos. E hoje eu queria falar uma coisa especialmente para vocês. Eu queria dizer que vocês não estão só. Sabe aquela cena que você vai no mercado? Agora não existe, mas até o ano passado existia. Você vai com seu filho pequeno no mercado, ele se joga no chão, faz um mega escândalo, todo mundo fica olhando, você tem vontade de sair correndo, se trancar no carro, dizer que o filho não é seu. Então, aí você fica pensando assim, nossa, só o meu filho faz isso. Não, todo pai tem problema com os filhos, né? Pode ser que o filho da vizinha não faça escândalo, mas você pode ter certeza que alguma questão ele apresenta. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Não é só o filho de vocês que tem problema, não é só o filho de vocês que faz birra, não é só o filho de vocês que tem dificuldades. Toda criança vai ter algum momento difícil, alguma dificuldade. Quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. Eu sei que muitas vezes os pais se sentem muito culpados quando uma criança faz uma cena de birra ou quando ela vai mal na escola, acham que estão sendo péssimos pais
e muitas vezes não é isso que está acontecendo, é o momento que essa criança está passando dificuldade e que ela precisa da ajuda de vocês para melhorar. Outro ponto que eu queria trazer, que eu acho muito importante nessa conversa, é sobre o erro, né? Eu, na verdade, vejo adultos que não sabem lidar com os próprios erros, né? Então, assim, além de eu saber lidar, eu preciso ensinar as crianças. E o que é lidar com os erros? Em primeiro lugar, reconhecer que você errou, né? Como eu disse, tem adulto que não reconhece, tem adulto que bate o carro e sai, não conversa, não resolve. Então, a primeira questão é reconhecer que você errou. Qual a segunda? É você tentar conversar, né? Se tiver uma pessoa envolvida, pedir desculpa pelo seu erro, tentar reconciliar com as pessoas que sofreram, né? Ou tiveram algum prejuízo por causa do seu erro. E aí, por último, seria resolver o problema, né? Você vai ter que criar soluções para aquele problema que aconteceu. Isso é muito importante a gente ensinar as crianças, porque, que nem eu disse, eu vejo adultos hoje que não têm essa postura, porque muito provavelmente eles não foram ensinados a lidar. E antigamente eu acho que o erro tinha um peso muito maior do que ele tem hoje, né? As crianças às vezes tinham medo de responder perguntas, porque se ela errasse, o coleguinha ia tirar sarro. Hoje isso já não tem esse peso, já está um pouco mais tranquilo. Então essa é mais uma informação que eu queria compartilhar com vocês. Acho que isso facilita tanto para educar os seus filhos, né? Porque você acaba encarando o erro de uma maneira diferente, né? E não como se, eu errei e não tem mais solução, quanto para ensinar as crianças a lidar com os erros que elas fizerem, com as falhas, né? Que isso pode ser mudado, pode ser transformado, não precisa ficar sempre nisso. Pensando nessa questão dos erros, nas dificuldades que vocês vão ter ao educar os filhos, nas frustrações, eu organizei um projeto. Esse meu projeto, ele tem todo esse conteúdo que eu passei a semana passada e essa para vocês. E essas dicas que eu dei nesses 2 programas podem ajudar. Mas eu também sei que muitas vezes vocês vão encontrar dificuldades para conseguir adequar todas essas técnicas que eu trouxe nos seus filhos. Porque cada criança é uma e cada família também é única. E muitas vezes vocês têm valores e regras educacionais únicos que vocês criaram. Então esse meu projeto ele tem essa função, ajudar que vocês adequem todas as suas regras, os seus valores familiares na educação do seu filho. A minha função é auxiliar vocês nesse processo, porque eu sei que não é uma coisa que vai ser igual para todo mundo. Então, a minha função vai ser personalizar para você com o seu filho, para você pai com o seu filho, para você mãe com o seu filho, ou para o casal com a criança, né? Então, eu vou trabalhar com todas essas questões que eu trouxe, né? Como conversar com a criança para entender o que ela está sentindo, como adequar aquela regra ou aquela tarefa que você quer que a criança siga ou que ela faça, para que não fique uma coisa de gerar um conflito, de gerar uma discussão, como é que você consegue conversar com ela para que isso seja uma coisa mais tranquila. Então, lembra que eu falei um pouco sobre a questão dos erros, sobre a importância de uma educação que faça a criança participar dela, né? Que a criança consiga encontrar soluções para os problemas. Isso muitas vezes é uma dificuldade que os pais encontram, porque é muito mais fácil a criança fazer uma coisa que eu não quero, eu ir lá, invento um castigo, invento uma punição, ensino ela que ela não precisa, não pode fazer aquilo, não deve fazer aquilo, e o assunto se encerra. Só que o que acontece? Ela não aprende por que ela não pode fazer aquilo, ou por que era necessário ela fazer aquela tarefa, ou ela ajudar nas tarefas de casa, ela não entende qual o motivo daquilo. E pior que isso, ela não se sente necessária naquele ambiente, né? Porque ela só precisa saber que ela não pode fazer, mas o que ela pode contribuir para essa família? O que ela pode contribuir para esse lugar? É isso que vocês têm que pensar na hora que vocês vão inventar algo, que vocês vão colocar uma regra ou vão exigir alguma coisa de uma criança. O que ela vai sentir com aquilo? Ela vai sentir que ela é necessária, que ela tem um papel de importância nessa família?
Porque se ela não sentir isso, aquilo não vai fazer sentido. Ela simplesmente vai obedecer, talvez por medo, talvez porque ela viu que não tinha outra possibilidade, mas ela não vai entender qual é o sentido dela agir dessa maneira, ou dela se comportar de tal jeito e etc. Então o meu projeto ele tem esse objetivo, ajudar vocês a se organizar como família para que essas coisas fiquem mais fáceis e mais práticas, né? Que vocês consigam, como pais, conversar com essa criança, explicar quais os motivos, entender o que está se passando com ela, porque na verdade isso é o mais importante. É vocês entenderem o que a criança sente e o que ela pensa. Não adianta eu chegar lá e falar um monte de regra, falar um monte de coisa e eu não entendi, eu não tive o mínimo de empatia com essa criança. Ela não vai me escutar e dali em 2, 3 dias ela vai estar fazendo tudo que eu pedi para ela não fazer de novo. Então, a base do que eu penso e do que eu levo para esse projeto é a questão do sentimento. É você, pai, escutar essa criança, entender o que ela está sentindo. E muitas vezes entender o que ela está sentindo, às vezes é supor, é tentar adivinhar o que está se passando com a criança. Ninguém vai saber 100% certeza, mas você vai confirmando com ela. E aí a partir daí, porque se a criança se sente compreendida, ela também se abre, aí você vai começar a trabalhar o que ela deve fazer, como ela se deve comportar e todas as questões culturais que são exigidas. Um ponto muito importante. Empatia não quer dizer que eu concorde com o que ela está fazendo, né? Tem muito pai que acha isso. Ah, mas se eu for empático com meu filho, eu vou concordar com tudo que ele está fazendo. Não, não tem nada a ver. Empatia significa eu entender o que ela está sentindo, eu entender o que ela está passando. Mas eu posso entender o que ela está sentindo e o que ela está passando e não concordar com a ação que ela escolheu tomar. E é essa posição que eu preciso criar nessa relação. Né, entender o que ela está sentindo, o que ela está pensando, entender por que ela sentiu e pensou isso, mas ajudar ela a descobrir outras formas de agir que não foi essa que ela escolheu, porque essa que ela escolheu talvez não tenha sido a mais adequada. Pensando nesse meu projeto, a semana que vem eu convidei a psicopedagoga Juliana Wischneck para conversar comigo sobre a importância da disciplina sem conflitos no contexto escolar, no aprendizado da escola. Sei que nesse momento as crianças não estão indo para a escola, mas acho que é interessante a gente pensar sobre esse assunto no contexto escolar, porque ano que vem essa realidade provavelmente vai voltar ao normal e também para abrir a possibilidade dela falar um pouco sobre como isso pode facilitar a educação da criança, quais são as coisas que favorecem, né, como esse método pode ajudar a criança a aprender a lidar melhor com os conflitos num contexto escolar ou na convivência com os coleguinhas e etc. Então, mamães e papais, aguardo vocês na semana que vem, na próxima quarta, dia 1º de julho, no mesmo horário, às 20 horas. Infelizmente, hoje precisamos finalizar. Curtem, compartilhem, comentem. Aguardo as perguntas, é um prazer interagir com vocês. Vou adorar poder compartilhar os conteúdos. E estou ansiosa para conversar com vocês na semana que vem.